A gravação começará em breve. Começou a gravar? Começou a gravar. Minha imagem e meu som tão bons pra vocês, gente? Vocês estão conseguindo me escutar de boa? É o feedback aí de vocês. Sua imagem saiu agora, PA. Saiu? Eita, olha eu aqui. Pra mim não tá aparecendo também a imagem. Oi, eu, alguém? Aparece? Não? Ih, Não, tá só a tua foto. calma aí, deixa eu atualizar aqui. Uhum. Pode participar dessa reunião. Bom, a internet tá ok. Tá querendo me tomar, não é assim não. Tá. Gente, a gente já vai. Praticamente eu também tô falando aqui na live do Instagram. É uma pessoa multitarefa, graças a Deus. Mas eu estou vendo essa questão da internet para ver se está funcionando. Tipo, bom, a imagem agora fluiu ou ainda está travada? Aqui pra mim não tá aparecendo, viu? Eita, olha. E agora? Nada, nada. Tá só a sua foto de perfil. Caramba, peraí, só um minutinho. Uhum. Pra mim mostra que eu tô, mas na hora. Nossa, ele não quer aparecer, ele não quer me aparecer. Acho que tem alguma coisa contra mim. Peraí. Ah, oi, oi, oi. Não aparece, não aparece ninguém, né? Oi, gente! Você que tá no Instagram, eu tô aqui também, em live agora. Na aula que vai começar daqui a pouco. Eu estou tentando arrumar um problema de imagem, problema da produção, mas acontece, peraí. Ô, produção, você pode me ajudar aqui, por favor? Tá difícil. Eu não sei o que está acontecendo. Vou ligar aqui, calma aí. Vou ligar aqui a minha imagem. Ativar minha... Vocês estão me vendo agora, né? Olha eu aqui. Agora foi. Ok. Então o meu som vai sair daqui, mas a minha câmera vai aparecer aqui, tá bom? Vocês estão de boa? Tá aparecendo tudo certinho? Som, imagem. Ok. Olá, Luiz. Como está? Ah, tô testando meu espanhol. Juro que eu tô testando.
Gente, muito bom a presença de vocês aqui nesse primeiro workshop do Dinasact. Estou muito feliz. Se vocês puderem abrir a câmera só para eu ver que vocês estão aqui, para dar um tchauzinho para vocês. Eu sei que vocês são tímidos, mas vocês são. Joga lá em cima. Aí, ó, o Vitor já apareceu. Cadê a Júlia? Nada. Ai, meu Deus. Também tô pelo PC, Alexa. Olha só. Olha a qualidade. Pocket. Ai, que bom que você tá bem, Júlia. Tô acompanhando pelo Meet na compra da mão. Beleza, Nando? Beleza, acompanha aí com a gente, tá bom? Aí, o Marcos. Aí, Marcos. Tamo junto. Bom, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro workshop de hoje. Esse é um projeto que nem eu tenho falado, que nasceu no nosso coração, né? E nossos corações já tem um tempo, né? A gente só não conseguia colocar isso em prática, né? Colocar lá e começar, de fato, né? Oi, gente, o pessoal que tá chegando aqui no Instagram, porque a gente também tá no Instagram. Se você quiser participar, você que tá aí no Instagram, entra nos meus stories, lá tem o link da aula para você entrar aqui na aula, para você ver todo o material de apoio que eu vou colocar aqui pro pessoal, tá bom? Estamos aí? Eu converso com vocês, mas converso aqui também, e a gente vai conversando. Então, esse é um projeto que nasceu no nosso coração, né? E a gente começou a colocar ele em prática, né? Então, eu vou conversando com vocês, mas muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Augusto, eu sou o PA, também famoso conhecido como PA, e faço parte do Dinasact, né? O Dinasact é nada mais é do que o braço ali do marketing e mídia do Ginas, né? Do movimento Ginas. E a gente está ali trabalhando já tem um tempinho, e dessa vez a gente acredita que a gente pode transbordar, né? Transbordar aquilo que o Senhor vem nos entregando, seja da criatividade, seja, enfim, de diversas formas, seja do conhecimento, né? Então, eu acredito muito que o conhecimento é a grande forma de você conseguir ali fazer as coisas, né? A palavra diz: transforme-se pela renovação de mente, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, é sempre sobre o conhecimento. Eu acredito muito que nesse ensino aqui que a gente vai estar fazendo, eu acredito muito que isso vai frutificar muito lá na frente de vocês, a vida de vocês, e espero muito, a gente espera que isso possa plantar, que seja uma semente plantada no coração de vocês, para que vocês possam transbordar. Não sei se todos vocês, não sei se todos vocês são da palavra de vida, mas quem não for da palavra de vida também pode transbordar na sua igreja, no seu ministério, no seu movimento, enfim. Eu estou perdido qual câmera eu olho, mas eu olho para essa daqui. Bom, enfim. Bom, vamos lá, gente? Vamos começar a trabalhar, que hoje a aula está muito legal mesmo. Eu vou falando um pouco sobre as orientações, o que que a gente vai trabalhar durante esses meses, porque tem muita coisa legal para a gente conversar. Ah, deixa eu apresentar a tela aqui para vocês. Talvez a minha imagem vai ficar tremida na hora que eu vou colocar. Então, fiquem tranquilos, tá bom? Olá, galera do Instagram, estamos aqui no workshop de hoje. Ó, você que quer participar ativamente, entra no link que eu coloquei nos stories, e lá a gente vai. Você pode acompanhar o material de apoio, tudo certinho, vai ser muito legal. Você que estiver aqui pode ir curtindo para subir e engajar, mas e a galera também participar, beleza? E pode compartilhar, chamar, convidar amigos, enfim. Sintam-se à vontade, tá bom? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Então, hum. Bom, gente, vamos lá. Vamos ver se aparece para vocês. Apresentar então. Não sei se carregou. Talvez não. Agora foi. Apareceu para todos vocês o slide? Tá aparecendo? Sim, está aparecendo.
Sim. Uhum. Que bênção, que bênção. Bom, gente, vamos lá. Bem-vindos ao primeiro workshop do Dinasex, né? Que nem eu falei com vocês, esse projeto a gente estava matutando, colocando ele em prática, colocando ele ali no papel, né? Para a gente fazer algo organizado, né? Que, enfim, a gente preza por isso. Então, o workshop vai funcionar da seguinte forma: ele vai acontecer sempre às segundas-feiras, por esse horário, 8h30 da noite, em que a gente vai trabalhar diversos assuntos e diversos módulos. Só um minutinho que tem pessoa querendo entrar na nossa reunião. Giovana Martins. Seja muito bem-vinda, Giovana. Seja muito bem-vinda aí. Então, a gente está conversando, você não perdeu muita coisa não, tá bom? Mas a gente está conversando, estou apresentando um pouco para vocês, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu sou o Pedro Augusto, mais conhecido como PA. A gente faz parte aqui do movimento GINAS, né? Movimento de Not System, e é esse movimento que vem crescendo e transbordando o amor de Cristo. E, cara, a gente acredita muito nesse projeto, e vai ser muito legal. Então, o workshop ele nasceu nessa necessidade, né? Muitas pessoas têm essa vontade e a disponibilidade de servir na mídia, de servir no marketing da sua igreja, do seu movimento, enfim. Mas às vezes você não sabe como é que funciona, né? Às vezes tem muita informação aí no dia a dia e é muita coisa para a gente reter. Isso é normal, né? Calma aí que mais não, o senhor está querendo entrar? Deixa eu só permitir. Seja bem-vinda, Dinha. Então, eita, mais uma pessoa. Aleluia. Calma aí. Ah, a Dinha já está participando. Tá, beleza. Então é isso. Então o workshop nasceu com essa necessidade das pessoas, né? De você saber do conhecimento. Como eu falei, o conhecimento, ele é o poder. Né? Você conhecer. A palavra do Senhor diz, né? Que eu falei. Conhecereis a verdade vos libertará, transformar pela renovação de mente. Então, sempre é um conhecimento, é você ter ali isso na sua cabeça. Então, o workshop ele está aqui para isso. E a gente vai falar sobre várias questões do marketing. Né? O workshop ele está dividido em módulos. Né? O primeiro módulo a gente vai falar sobre criação de conteúdo. O segundo módulo a gente vai falar sobre criação de artes no Canva. O terceiro módulo é edição de vídeo, desculpa. E o quarto módulo, a gente vai falar sobre copyright, como criar um roteiro, enfim. Então, vai ser muito legal essas aulas, está dividindo esses módulos, né, estão divididos em aulas, na verdade, aulas sobre diversos temas. Então, depois eu mando para vocês, tudo certinho, essa questão dos módulos, quais vão ser as aulas, e vai ser uma jornada que eu quero muito caminhar com vocês, segurar na mão de vocês. Não é uma coisa solta, é uma coisa realmente que eu quero caminhar com vocês e chegar lá no final e vocês utilizarem isso mesmo no seu dia a dia. Amém? Então, a aula de hoje, a gente está ali entrando no módulo de criação de conteúdo. E hoje vamos falar sobre o que é marketing digital para a igreja. Vai ser muito legal, vamos lá. Hoje eu fiquei à tarde treinando para ver se cabe. Muito legal. Ai, gente, não é, não é feliz, né? Se a gente é feliz com um pouco, graças a Deus. Bom, vamos lá. Sejam bem-vindos, como eu falei para vocês. Aqui estão algumas orientações, né? Que as nossas aulas elas vão ser realizadas todas as segundas-feiras, exceto ali em feriados. Por exemplo, no dia 21 de abril ele não vai ter. Então, a gente sempre pula para outra semana. Das 8h30 às 10 horas, tá? Eu coloquei às 8h30 para que a galera consiga chegar até ali 9 horas e a gente consiga entrar ali de fato no conteúdo, tá? As aulas, elas serão gravadas e também o material de apoio, que no caso é esse que eu tenho aqui, esse slide, que eu mando para vocês, tudo certinho, tá bom? Eles vão ser disponibilizados sempre no próximo dia, que no caso é na terça-feira. Ao final de cada aula, você, na verdade, receberá uma missão e uma tarefa, que são os exercícios práticos, né? É o exercício Pensiore.
De que forma? Pense, você vai ter que ali pensar, praticar, buscar, fazer pesquisa e ore. A gente vai falar sobre um assunto durante a aula e você vai orar por esse assunto, né, específico, para que você também entenda que não é apenas uma coisa que você vai, pesquisar e vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Não, você precisa identificar, é uma autoanálise, é tipo aquele trabalho de terapeuta, sabe? Você precisa entender quem você é para você conseguir praticar. Entender o que você é, o que você gosta de fazer, quais são os seus dons, quais são os seus talentos, enfim, tudo isso a gente vai conversar mais para frente, tá bom? Não hesite na hora de perguntar, gente. Deu dúvida? Joga aí no chat, levanta a mão, fala, não tem problema nenhum. Essa aula é feita para vocês e a gente vai construir isso juntos, tá bom? Então não tenham vergonha. Ah, mas a minha pergunta pode ser muito doida, sei lá. Isso que passa na cabeça de vocês. Não tem problema, gente. Lança, às vezes a sua pergunta é a pergunta do amiguinho. Muito coisa de professor, né? Do seu amiguinho. Então, às vezes, não é tão boba assim, né? Então, a nossa aula também terá duração de 1h30, tá? Podendo ultrapassar até no máximo 2 horas, eu vou tentar ao máximo enxugar para também não ficar uma aula cansativa. Mas, por exemplo, hoje a aula não está cansativa, mas se por um dia for uma aula um pouco mais cansativa, eu converso com vocês e falo: "Ó, gente, vamos fazer um intervalo de 5 minutinhos para ir no banheiro, para beber uma água", enfim. Tudo certo? Tem alguma dúvida em relação ao que eu falei até agora, gente? Alguém para falar não no chat? Alguém? Não. Tá bom, muito obrigado. Não, muito obrigado não, calma, nem todo mundo falou que é isso. Não, tranquilo. Eita, Dinha, aleluia! Glória a Deus. Beleza, gente, mas lembrando que se tiver dúvida, bota aí no chat que a gente paralisa aqui e vamos falar sobre. Não é paralisar, né? A gente não vai paralisar nada, a gente só vai complementar ali a nossa aula. Bom, aqui está o nosso objetivo da nossa aula de hoje. Hoje a gente vai compreender o conceito de comunicação, marketing digital num contexto cristão. A gente vai entender a missão do evangelho e como ela se conecta com a comunicação digital. A gente vai identificar algumas ferramentas para a evangelização, tradicionais e as digitais. A gente vai refletir sobre a questão da vocação e como usá-la para o reino e a diferenciar evangelismo digital de marketing digital. Mais para frente a gente conversa sobre. Antes de a gente começar a aula 1, tem algo super legal que eu vou colocar aqui no chat de vocês. Por quê? Porque a gente tem uma comunidade no WhatsApp, em que nessa comunidade você pode participar do fórum, que é o grupo. É você se comunicar com a galera, os seus amigos, você postar ali suas referências, postar seus exercícios, você comentar alguma dificuldade, enfim. E também tem a parte dos avisos, que no caso é para avisar que tem aula, mandar o link da aula. Vai ser muito legal. Eu vou mandar para vocês já terem esse acesso, tá bom? E outra coisa também é que a gente vai ter um formulário. Na verdade, eu vou mandar também o formulário para vocês, depois que terminar aqui a aula, colocarem lá o nome de vocês, para a gente conhecer vocês, né? De onde que vocês vêm, qual o telefone de vocês, o e-mail de vocês. A gente quer realmente que isso impacte. Eita, cadê o Google? Enfim, o ChatGPT vai me ajudar para que isso possa impactar na sua vida, ok? Vou mandar no chat agora os 2 links, tanto do formulário quanto da comunidade, tá bom? Do formulário, fiquem em paz que vocês podem falar depois. Depois de preencher tudo certinho para vocês não terem que parar aqui para ir lá. Mas eu já vou mandar da comunidade para vocês terem acesso a essa comunidade e entrar no grupo lá do fórum, enfim, tá bom? Ó, escrever aqui, comunidade e vamos lá. E
E formou. Pronto, mandei. Tá lá no chat. Vou fixar para vocês que acabarem chegando depois. E a nossa aula também, lembrando que ela vai estar gravada, tá bom? Então, se você quiser assisti-la depois, a gente também vai lançar nessa comunidade as aulas gravadas, tá? Aqui, vamos ver. Tá, bem. Bom, enfim. Falei tudo que tinha para falar. Eu acho que eu não esqueci de nada, né, Júlia? Cadê a minha produção? Produção? Tá tudo certo? Tudo certo. Que bom, muito obrigado. Para quem não sabe, a Júlia é junto comigo. Eu, a Júlia e a Ivna, a gente faz parte ali do Ginasete, tá bom? É... Prazer, Júlia. Seja bem-vinda, Júlia. Bom, vamos lá. A gente já sabe todos os objetivos, tudo acabou. Agora vamos pro sério, né? Vamos lá. Bom, a grande questão de hoje é o quê? O que é a comunicação? Coloquem aí no chat, se alguém quiser levantar a mão para falar. Me falem para vocês, o que é a comunicação? Aí você que está na live aqui do Instagram, coloca aí nos comentários o que é a comunicação, de uma forma bem sucinta. Tá bom? Pode ser uma frase. Escreve aí no chat de vocês o que significa, o que é a comunicação. Vou aguardar a resposta de vocês, hein? Vocês não vão me deixar na mão, pelo amor de Deus. Vou escolher alguém para falar. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Nicole. Você tá aí, Nicole? Vamos ver se a Nicole tá aí. Nicole, apareça. Acredito. Aí, ó. Nicole, Nicole. O que é a comunicação, Nicole? Bom, eu acredito que a comunicação seja o processo de transmitir ou uma informação, uma ideia, enfim, qualquer coisa. Certo. Muito bom. Olha lá, tá vendo? Não morreu. É, Deixa eu ver outra pessoa aqui. Heloíse. Heloíse. Você está aí, Heloíse? E você estiver? Apareça aqui. Não importarei. Eu acho que a Heloíse não tá aí. Bom, Nayara. Você tá por aí, Nayara? Dá para ouvir? Dá pra ouvir sim. Fala pra gente, o que é a comunicação? Eu acredito que seja transmitir aquilo que você consegue, que você está pensando, de forma verbal, com imagens, enfim. Certo, certo. Beleza. E você, Vitor, o que é a comunicação? Esse- Negócio assim que a gente pega. Vitor tá por aí? Se estiver por aí, deixa eu ver aqui no chat pra ver se alguém respondeu alguma coisa. A Mônica colocou, transmitir com imagem sua ideia. Certo, eu acho que até agora já foi o suficiente, né? Bom, tudo que vocês falaram está completamente exato. Vamos lá descobrir aqui qual é o resumo de comunicação. Daqui define o que que é a comunicação. Comunicação é o processo pelo qual uma pessoa transmite uma mensagem para outra ou outras. É uma troca de informação entre dois ou mais indivíduos, com o objetivo de compartilhar conhecimento, sentimentos, ideias, entre outros. A comunicação pode ser realizada de diversas formas, como verbal, não verbal ou escrita, e pode ser influenciada por fatores culturais, sociais e pessoais. O sucesso da comunicação depende da habilidade de cada indivíduo em compreender e transmitir sua mensagem de forma clara e efetiva. Daí, vamos lá. Peraí, deixa eu aceitar uma pessoa que está querendo entrar. Acho que entrou.
que foi. Então, a comunicação nada mais é do que isso que a Nicole falou, né, na verdade vocês todos falaram, né, que é essa troca de informação, essa essa transmissão de uma mensagem, né. A comunicação ela acontece de diversos fatores, então há o emissor e o receptivo, né, aquele que recebe a mensagem. Então, nessa comunicação ela acontece através de um canal, né, então há uma mensagem e há um canal. E se há algum tipo de ruído, aí essa é a grande questão, se há algum tipo de ruído nessa comunicação, a culpa é de quem emite a mensagem. Porque quem emite a mensagem deve saber os fatores culturais, sociais e pessoais da outra pessoa. Então, por exemplo, se você é brasileiro e vai falar com um americano, por exemplo, você sabe que ele fala inglês. Então não adianta você falar da sua forma, com a sua língua, ou falar português. Ele pode entender algumas coisas, mas aí ele pode acabar não entendendo. Então, automaticamente, a comunicação ela foi falha. Então, houve uma falha de comunicação. Atualmente, a gente pode perceber que há diversas falhas de comunicação. Quando há uma falha de comunicação, cara, é batata pra galera brigar, pra ter uma discussão, pra ter uma guerra, por exemplo. Guerras acontecem através de uma falha de comunicação. Então, quando você emite essa mensagem, você precisa ter a consciência de que quem está recebendo a sua mensagem, ela precisa receber a mensagem de uma forma clara e efetiva. Então, você tem que pensar, cara, como é que eu vou falar com uma pessoa? De que forma que eu vou levar essa mensagem? De que forma? Às vezes, por exemplo, vou usar um exemplo. Quando você fala uma palavra aqui no Brasil, ela é totalmente diferente lá, na Argentina, por exemplo. Tem algumas palavras que eu não vou falar quais são, que se você falar aqui no Brasil é normal, mas lá, por exemplo, é um palavrão. Então você tem que tomar um cuidado quando você vai fazer essa comunicação. É o jeito que você vai se comunicar. E na igreja, no fato, ali no seu dia a dia, de como meio eclesiástico, não seria diferente. Então, às vezes, você está lá colocando uma mensagem super extraordinária, né, na parte do Brasil, na sua região. Devocional incrível. E você gravou, glória a Deus e aleluia. Mas, se por exemplo, tem gente aqui mesmo do próprio Brasil, você pega ali um Nordeste, por exemplo, eles têm um jeito de falar deles, que às vezes seu jeito que você está falando aqui ofende completamente eles. Então você tem que tomar todo esse cuidado e entender como que você vai direcionar, entende? Então, tipo, o jeito que eles falam lá não é o mesmo jeito que a gente fala aqui, mas eles conseguem transmitir a mensagem entre eles, mas dá essa dificuldade de ter essa transmissão de mensagem aqui também, por São Paulo, pela região do Sudeste. Sudeste mesmo. Mineiro fala de um jeito, carioca fala de outro. Então, é você entender ali, né? Entender que você que está mandando essa mensagem, você precisa entender de que forma que você vai levar essa mensagem. Daí, ela pode compartilhar esse conhecimento. O que a gente está fazendo aqui é uma baita de uma comunicação. Então, que eu estou trazendo a informação aqui para vocês, o conhecimento, enfim, o conhecimento aqui, então essa é um tipo de comunicação. Então a gente está se comunicando. Lógico que eu estou falando aqui, mas por isso que eu estou falando com vocês. Eu falo o que, que é a comunicação, eu puxo um e falo, ó, te pergunto, enfim. Então, essa troca de conhecimento é um tipo de comunicação. Então, o que está acontecendo aqui é uma comunicação. Há também a troca de sentimentos. Então, por exemplo, você chega para o seu amigo e fala, ó, eu tô triste, eu não tô bem. Ou às vezes não, isso é uma forma de verbal, né? Claro, é uma forma, eu tô falando aqui, mas lembrando que a câmera tá aqui. A forma verbal. Mas existe a não verbal, por exemplo. Não verbal é, você tá com um sentimento, sei lá, triste, você tá triste, aí você vai expressar isso. Artista tem muito disso, né? Artista vai lá e expressa o seu sentimento, sei lá, num quadro. É uma comunicação não verbal, porque não houve a fala. Vamos pensar que a verbal é a fala. Eu comunico através da minha fala. A não verbal, eu expresso de alguma forma. Seja num quadro, seja
só a música aqui não, porque a música cai muito na questão da escrita, tá? Então, às vezes pode ser uma música mais instrumental, por exemplo. O instrumental é uma comunicação não verbal. Então, às vezes, você vai, sei lá, tocar alguma coisa, está tendo ali uma troca de uma comunicação. Até a questão do seu sentimento mesmo, né? Então, é mais ou menos isso. A questão das ideias, também isso, e entre outros. Então, se a gente for destrinchar aqui, a gente fica até, sei lá quando, falando as formas de troca de informação. E a comunicação, ela ocorre entre 2 ou mais indivíduos. Então, lembrando, um monólogo não é uma comunicação, porque você não está trocando informações com ninguém. Então, você está falando com você próprio, às vezes não. Quando você fala com Deus, por exemplo, você não está falando sozinho, né? Você está falando com Deus. Então, está tendo uma troca ali de comunicação entre você e Deus, ok? Então, lembrando que a comunicação ela só acontece entre 2 ou mais indivíduos. Menos que isso, não é comunicação. Verbal, não verbal, escrita, enfim. E, como eu falei, ela pode ser influenciada por esses fatores culturais, sociais e pessoais. O sucesso da comunicação depende da habilidade de cada indivíduo em compreender e transmitir sua mensagem de forma clara e efetiva. Então, é o que eu falei. Você precisa compreender de que forma que você vai se comunicar com as pessoas. E de que forma que você vai levar essa mensagem. Entende? Alguma pergunta em relação a isso? Sobre a comunicação? Alguém? Coloque aí no chat. Não? Nenhuma dúvida? Reage. Tudo certo? Tá tudo certo que tá aqui, gente? Vocês precisam de alguma questão? Tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo, Maria de Fátima de Oliveira Vieira Campos. Meu Deus, que nome grande. Tranquilo por enquanto. Eu tô na expectativa de tu me puxar pro marketing. Eita, vai, vamos lá, vou te colocar logo pra fazer as edições de vídeo lá. Quero ver. Vai dar tudo certo, Maria. Se eu não roubar teus vídeos. Olha, eu tô quase doando mesmo. Enfim. Bom, tudo certo com vocês? Beleza. Então vamos para o próximo. Gente, você que for chegando agora, você pode ver no chat que eu coloquei 2 links. O primeiro link é forms para você colocar para a gente te conhecer, tá bom? Calma aí que tem mais uma pessoa entrando aqui. Só um minutinho. Então, há 2 links aí no chat, tá bom? O primeiro link é para você colocar o forms, né? A gente vai te conhecer, né? Conhecer de onde que você vem, qual é o seu objetivo, enfim. Uma entrevista, não, brincadeira, entrevista não. Fiquem em paz, tá bom? E o outro é o link da nossa comunidade. A nossa comunidade, o que vai acontecer? Ali os avisos, a aba dos avisos, que a gente vai colocar os links das aulas, enfim, informações sobre as aulas, se vai ter aula ou não, enfim. E também vai ter o fórum para vocês discutirem sobre diversos assuntos, sobre ali o dia a dia, no quesito daquilo que a gente está aprendendo, né? Você também compartilhar aquilo que você está fazendo, os exercícios, enfim. Muito legal. Então, aproveita agora, só não precisa colocar, preencher o formulário agora, fique em paz, depois você faz isso. Mais calma, tá bom? Bom, vamos lá para outra questão aqui. Daí, vamos lá. Sobre a comunicação na Bíblia, né? A gente falou sobre essa questão da comunicação, a importância dela, de como entender o emissor e quem está recebendo ali a informação, beleza. Daí, eu estava estudando ontem, né, para fazer aquela aula de vocês, e eu fui também buscar algumas informações ali na questão da Bíblia, né? A gente pode perceber muito que Deus, ele é um Deus extremamente comunicativo. Ele gosta de se comunicar com as pessoas, né? Ele não é um Deus que não há uma comunicação. Então, não adianta, cai muito naquilo lá que falaram, existem deuses que têm boca, mas não fala. Mas o nosso Deus, ele é um Deus extremamente comunicativo. Diversas partes ali, diversas passagens ali na Bíblia, a gente consegue perceber sempre Deus ali falando com o seu povo, de diversas formas, mas sempre falando, sempre se comunicando, sempre ali tendo essa troca de informação, né? Ele pegando a sua informação e falando para o pessoal.
Enfim, eu peguei alguns pontos aqui importantes para a gente falar sobre essa questão da comunicação, né, na Bíblia. Ali em Hebreus 1, do 1 ao 2, fala, ó, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, aqui fala claramente que Deus falou muitas vezes antigamente. Falou, né? Falou de diversas maneiras. Desceu fogo, caiu fogo, subiu fogo, desceu abriu o mar vermelho, a sarça pegou fogo, caiu a voz dele. Filho, Deus se comunicou. Olha, por isso que eu gosto de falar. Por isso que eu falo bastante, porque eu sou filho de um Deus que fala, que se comunica, gente. Entendeu? Então Deus falou muito, sabe? Então, quando nesses últimos dias ele falou através do Filho. Então, há essa comunicação através do Filho, através de Jesus, né? Então, ele falou através de profetas, enfim. E nesses últimos dias, no caso hoje, a gente tem ali a comunicação através do Filho, através do Espírito Santo, do Espírito de Deus, enfim. Então a gente vê que Deus é um Deus extremamente comunicativo. Por exemplo, em Gênesis 1:3, ele fala: disse Deus, haja luz, e houve luz. Então aqui mostra claramente que Deus está falando. Entende? Que através daquilo que você fala, e é até um ponto, né? Eu tenho aprendido muito, que é aquilo que você fala para você mesmo, você profetiza aquilo que você acaba vivendo. Então, por exemplo, se você fala muito sobre você, que você não vale nada, que não sei isso, que você é indigno, que você não consegue, enfim, que você não consegue, começa a acreditar que você não consegue. Porque você está profetizando algo, você está falando o tempo todo. E nosso Deus, o Espírito de Deus, ele mora dentro da gente. Então, se o Espírito de Deus que disse, haja luz, e houve luz, então imagina quando você fala, por exemplo, mal do seu amiguinho. Quando você fala mal, joga hate em cima dele. Tá, né? Então, a gente tem que tomar todo o cuidado da comunicação e de que forma que a gente tem falado no nosso dia a dia. As coisas que a gente tem falado no nosso dia a dia. Porque Deus é um Deus comunicativo, ele vive dentro da gente. Nós somos um templo. Não sabes tu que é o templo do Espírito Santo? Então, mostra, né, essa questão, que Deus é extremamente comunicativo, ok? Daí, o outro ponto aqui, que eu achei super legal, eu estava aqui em Mateus 18:20, que eu tinha visto, ó, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Lembra que a gente tinha visto que a comunicação, vamos voltar lá atrás, é a troca de informação entre 2 ou mais indivíduos? Aí aqui eu achei extremamente interessante, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, quando você estiver trocando informações, profetizando ali, falando sobre o Senhor, né, de certa forma, emitindo a mensagem de Deus, emitindo a mensagem de Jesus, emitindo a mensagem do Evangelho, ali ele estará. Porque ele fala, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então ele está na comunicação quando você está no nome dele. Quando você está falando no nome dele, ele está ali no meio. Então, tomem cuidado, gente. Isso que é uma coisa que eu levo para minha vida. Agora, é tomar cuidado com as coisas que eu falo. E principalmente das coisas que eu falo sobre mim. Sabe? Sobre você. Você é filho, declara sempre. A gente está a gente falando sobre comunicação, mas é importante frisar esse ponto, gente. Porque quando você declara aquilo que você quer viver. Então, fala, ó, eu sou filho, filho amado, filho escolhido, desde vem da sua mãe, da minha mãe, separado, enfim. Então, vocês entendem que o Espírito de Deus vive dentro de você. Então, a partir do momento que você se comunica, você tem essa comunicação com ele e automaticamente você profetiza na sua vida. Amém? Enfim. Alguma dúvida em relação a isso, gente? Algum comentário para fazer em relação a isso? Tudo que falamos? Tudo certo? Tudo certo? Tudo certo? Tudo certo? Beleza. Vamos lá. Agora, uma grande questão é,
qual a sua missão no Evangelho? Vocês já pararam para pensar qual é a sua missão no Evangelho? Qual é a sua missão? O que você veio para aqui? Você veio fazer o quê? Aqui nesse... Você nasceu para quê? Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Você veio aqui, nasceu, beleza, tô aqui. Mas qual é a minha missão? Alguém já pensou nisso? Se alguém quiser compartilhar isso, fique à vontade para abrir o microfone e perguntar e falar sobre se você já pensou sobre isso, que Deus já falou isso de você. Vamos lá, Júlia. Qual é a sua missão no Evangelho? Eu tinha tanta certeza que você ia jogar pra mim essa. A primeira coisa, nós estamos aqui primeiro para o conhecê-lo e depois para o tornar conhecido entre as outras pessoas. É a nossa verdadeira missão aqui. Ide por todo mundo e pregar a toda criatura. Da forma que nós podemos, Sim, com os recursos que nós temos. E eu acho que certo. você irá entrar nisso. E o recurso que nós temos hoje, que é muito utilizado, são as redes sociais, são as mídias. É Amém. isso. Gosta sim, é disso. E Alexa, qual é a sua missão no Evangelho? Tá por aí? Tô vendo aqui. Alexa. Ah, Alexa tá no PC, né? Não tem problema, pode falar no chat, tá bom? Deixa eu ver outra pessoa por aqui. Derek, meu amigo, qual é a sua missão no Evangelho, Derek? Se você estiver por aí, fala pra gente, qual é a sua missão no Evangelho? Boa noite. Boa noite, senhor. Acredito que minha missão no Evangelho seria pregar o Evangelho para cada criatura, anunciar o Evangelho e as boas novas e a graça de Deus a cada momento, a cada circunstância e cada vez mais buscar ser a imagem e semelhança dele, né? Conhecer ele e trazer ele comigo a todo momento e ser íntimo dele, próximo dele, né? Glória a Deus. Eita, mas pregou, prega e prega. Aleluia. Vai, Derek, prega pra gente aí. Bom, é isso, gente. A gente vai ver essa questão da nossa missão, né? Para entender qual é a nossa missão no Evangelho. Bom, existe uma diferença entre missão e vocação. Existe essa diferença. Às vezes a gente confunde muito essa questão. A nossa missão como cristão é isso que o Derek e a Júlia falaram. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é a nossa missão. Ponto. Não tem nada além disso. Essa é a nossa missão, tá aqui. O Senhor já colocou qual é a nossa missão. O que a gente tem que fazer. Essa é a nossa missão. Aí, diferente da vocação. A vocação é o chamado. Então, cada um tem o seu chamado. Cada um tem a sua vocação, né? Que nem eu tô falando aqui, mas o que fazer? Então, por exemplo, ele diz aqui em Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, o Senhor, ele criou diversas formas de cumprir a missão. Então, a vocação que você tem não é para você fazer sucesso, não é para você ter status, não é para você ter um cargo dentro da igreja, não é para você colocar um quadrinho de diploma lá que eu sou pastor, eu sou profeta. Não. A sua vocação foi te entregue para que você cumpra a missão. Ponto. A vocação, ela liga automaticamente a missão. Ela não separa. Não é porque você foi chamado a ser pastor, evangelista, que, eu sou pastor. Mas tá. Aí agora. Então, a sua missão, você precisa entender a sua missão, independente do seu chamado. Se o Senhor te chamou para o louvor, você vai louvar para fazer missão, para fazer discípulos. Se o Senhor te chamou para pregar, você não vai pregar para você vai pregar para ir e fazer discípulos. Então, uma coisa, ela liga a outra.
A vocação, ela liga a missão. Então, não são coisas separadas, e nem confundidas, mas sim, um pertence ao outro, ok? Tudo certo em relação a isso? Vocês não têm mais dúvida em relação à vocação e missão? Tudo certo? Beleza. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o que é marketing. Gente, o que é marketing? Aqui tem uma definição, né? O marketing diz aqui: marketing é um conjunto de atividades que buscam entender e atender às necessidades das pessoas. Surgiu no século XX como uma ciência de mercado. Philip Kotler, que é um dos pais do marketing, o define como o processo social por meio do qual pessoas e grupos obtêm aquilo que necessitam e que desejam com a criação, a oferta e a livre negociação de produtos e serviços de valor com os outros. Então, o marketing nada mais ele nasceu com a necessidade do quê? As empresas, elas estão pensando ali no contexto, né, empresarial. As empresas, elas tinham a necessidade de vender para o seu consumidor final. Tem essa necessidade até hoje, né? Então, houve essa necessidade da empresa e houve a necessidade do consumidor, porque o consumidor quer comprar e a empresa quer vender. Como que lembrando da comunicação, lembra, a empresa é o emissor da mensagem e o cliente final é quem recebe a mensagem. Então, qual é o canal? Então, o marketing se tornou esse canal. Então, o marketing é um canal, ele é um conjunto de atividades. Então, é esse canal que acontece entre empresa e consumidor final. E não estou falando só de empresa, não, tá? É que eu estou falando de uma empresa para vocês entenderem de uma forma muito mais fácil, tá bom? Mas pode ocorrer diversos outros fatores, outras questões, instituições, ONGs, enfim, até a própria igreja, né? Enfim. Então, houve essa necessidade. Então, acabou criando marketing. Então, o marketing serve para isso. Daí, o marketing. Então, pensa, o marketing é um canal, né? Que acontece essa troca de informações, essa troca de necessidades. Só que, dentro do marketing, existem diversos braços, diversos canaizinhos. Como tivesse diversos canaizinhos, sabe? Como se fosse ali Santos. Tem o canal 2, canal 3, canal... Enfim, tem vários canais. Eles desagam no mesmo lugar, né? E só deixa aqui para mostrar aqui. Gente, muito bom. Então, o marketing é isso. Então, o marketing houve essa necessidade entre empresa e, cliente, consumidor final. Mas o marketing há diversos canais. Canaizinhos que nem a gente estava falando. Então, são esses canaizinhos, por exemplo, endomarketing, trade marketing, telemarketing, que não sei que marketing. São diversos tipos de marketing. Daí a gente entra na verdade, marketing digital. Marketing digital, ele é um canalzinho ali do marketing. Então, ele é um braço do marketing. Ele é uma forma de que haja essa comunicação entre empresa e consumidor final. Então, o marketing digital, ele aqui diz, ó, marketing digital é a aplicação do marketing nos ambientes online. Surgiu com a internet e se consolidou com as redes sociais, e-mails, sites e conteúdo digital. As igrejas podem usá-lo para divulgar eventos, promover estudos bíblicos e discipular pessoas de forma constante. Então, marketing digital, ele é um dos braços, né, do marketing em si. E o marketing digital, ele acontece através do ambiente online. Então, as redes sociais é um tipo de marketing digital. Por exemplo, os comerciais que tem dentro as publicidades que há dentro da rede social, é o tipo de marketing digital. Então, a comunicação ali é um tipo de marketing digital. Quando você quer divulgar um evento, por exemplo, você está realizando um marketing digital. Na verdade, é um outro termo que a gente vai falar mais para frente. Mas é isso. É esse o conceito de marketing digital. Ele veio para ajustar uma necessidade do marketing, ok? Ele veio para ser um canal, um canalzinho do marketing que serve ali no ambiente digital, online, tá bom? Vocês têm alguma dúvida em relação ao que eu expliquei?
Tudo certo? Alguma dúvida em relação ao marketing digital? Para vocês conseguirem entender a diferença? Ok? Fazem um check, check, check. Certinho? Beleza, beleza. Então vamos lá. Entendemos o marketing digital e entendemos o marketing e o marketing digital. Daí, qual a diferença entre evangelismo digital e marketing digital? Há a diferença. Por quê? Porque o marketing digital, que nem eu falei para vocês, a gente estava falando sobre o quesito empresa, lembra? Então, o marketing digital, ele quer muito vender. Ele quer muito entregar para o cliente, fazer, acaba o produto sendo um produto mesmo, né? Aquela informação que o marketing digital está entregando para o consumidor acaba sendo um produto. Só que o evangelho, ele não é um produto. A gente não está entregando Jesus como se fosse um produto na casa da pessoa. Então, a comunicação, essa entrega desse o evangelho em si, né, ele acontece de forma diferente. Então a gente não pode tratar como se marketing digital, o evangelismo digital, a gente não pode tratar o evangelismo digital como se fosse marketing digital. Porque o marketing digital trata as coisas como produto. As pessoas são produtos. Já que hoje está tendo essa alteração, né, da forma de pensar das empresas. Mas ainda as empresas querem lucrar. Só que a gente não está aqui para lucrar. Então não adianta você vai, por exemplo, divulgar o seu evento na sua igreja, a intenção não é divulgar o evento para que venham ver fulano de tal, para que ganhe dinheiro, para que compre ingressos, para que, sei lá, qualquer coisa em relação a isso, para que você não pode pensar com a cabeça do tipo: "Ah, a pessoa que vier vai ajudar financeiramente". Não, não pode ser assim, porque não é esse tipo de trabalho que a gente deve fazer como igreja. O trabalho que a gente deve fazer como igreja é o evangelismo digital. É pegar ali o evangelho e propagá-lo ali no ambiente digital. Deixa eu ligar só o ventilador que eu não entendo de falar. Então é isso. Entendem? Entenderam um pouco a diferença entre evangelismo digital e marketing digital? Tudo certo? Beleza. Então essa é a diferença entre os dois, tá bom? Então, toda vez que você for fazer alguma coisa, divulgar alguma coisa, você precisa pensar: "Cara, eu preciso pensar em evangelismo. O que eu faço é um evangelismo digital, não marketing digital". Marketing digital, ele pensa de outro jeito, de outra forma, ele lida com as pessoas de outra forma. O evangelismo digital não, tá? Então é isso. Daí a gente entra aqui na questão do marketing digital e evangelismo digital, né, que a gente está falando dessa diferença. Então o marketing digital, ele tem foco estratégico e comercial, ponto. Pode estar pensando no fulano de tal, ciclano de tal. Sim, pode acontecer, mas o foco dele ainda é vender. Ainda é ter esse foco estratégico para vender. É esse o foco deles. Já o evangelismo digital tem foco na salvação, na conversão e no discipulado. Então, toda vez que você for fazer um conteúdo para sua igreja, pense nisso. Eu estou fazendo um conteúdo para salvar, para ter a conversão, para ter esse discipulado. Por exemplo, a gente teve um evento na igreja que foi um culto de jovens em que o nome era Secreto de Oração, Secreto de Guerra. Secreto de Guerra. Nicole, me lembra qual era o nome? Era Secreto de Guerra, né? Secreto de Oração. Não lembro. Enfim, era um dos nomes, desses dois nomes, né? Falava muito sobre a questão do secreto. O que a gente fez? A gente não foi só divulgar ali nas redes sociais, a gente só não foi divulgar nas redes sociais do tipo: gente, vai ter culto, é sobre secreto de oração, toma aí, tchau, recebam aí, e fomos embora. Não, a gente criou um planejamento para que a galera fosse já para esse evento preparado, discipulado e pró esse evento. Então, todo o conteúdo que a gente fez foi voltado ao tema de secreto, ao tema de oração. Então, a galera já chegou no culto, já chegou preparada. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. O louvor, o Vitinho aqui do louvor, tem algumas pessoas, a Júlia é do louvor, enfim, você que for do louvor, você sabe que a função do louvor é preparar ali o ambiente,
É preparar a noiva para que venha a palavra, né? Essa é a função do louvor, preparar o ambiente, fazer com que o Senhor venha, a presença venha, né? É um ato de entrega, é um ato de adoração, né? Então, o louvor prepara o ambiente, é como se fosse uma mesa, assim, é uma preparação. Deixa tudo bonitinho para que venha, né, ali com a palavra e corte a pessoa. Brincadeira, nossa, coisa agressiva, enfim. Então, essa é a função do louvor. E qual é a função do marketing, gente? A função do marketing pode ser também de preparação. De preparação. Então, por exemplo, se você é do marketing da sua igreja, do seu movimento, faça uma preparação para o evento que vai acontecer. Então, crie um planejamento de conteúdo voltado para esse evento. Então, é um evento de oração. Cara, vamos chegar lá e vamos preparar a galera falando o que que é oração, a importância da oração, de que forma a oração abre situações da nossa vida, resolve situações da nossa vida. Então, entenda, chega lá para a pessoa que está organizando o seu culto e fala, ó, você tem um tema, você tem o que que você vai falar, o que você vai abordar, mais ou menos, enfim, da forma que Deus quer falar, não tem problema, não precisa também apressar muito ali a pessoa, mas também, né, pede isso, porque às vezes a pessoa já tem algo preparado. Daí vocês preparam, vocês podem preparar isso, gente, vocês podem preparar todo um planejamento de conteúdo para preparar a galera, para discipular essa galera até chegar lá. Porque quando ela chegar lá, ela já está preparada, já está com o coração como? Pronto e acessível para receber aquilo, para adorar, entende? Então, esse é o papel do marketing. O marketing está aí para fazer esse papel, para fazer essa preparação. Não é só uma divulgação de evento. Não pode só focar com divulgação de congresso. Ah, eu vou só divulgar o congresso, vou só divulgar o culto. Não, você precisa preparar com a galera, para que a galera já chegue lá sabendo o que vai acontecer. Entenderam? Essa diferença, a diferença entre evangelismo digital e marketing digital? Tudo certo? Beleza. Daí, a questão do como que o evangelismo digital ele pode ajudar a mim e a sua igreja? Como que pode ajudar a igreja, né? Existem diversas formas que o evangelismo pode ajudar a igreja. E aqui estão alguns pontos. Primeiro, alcançar pessoas fora das quatro paredes da igreja. Então, o evangelismo digital, ele vai pegar aquilo que você está vivendo ali na sua igreja. Lembrando que a nossa função não é apenas e e ir para casa, entendeu? A sua função é pegar aquilo que você recebeu e transbordar na vida de outras pessoas, ok? Porque quando você vai com essa cabeça de, eu só vou receber, não é muito bem assim, né, que funciona as coisas. Você acaba se tornando um obeso, né, obeso da fé, obeso do evangelho, não é, e o Senhor não nos formou para isso, tá? Então, esse é o papel do evangelismo digital. Ele alcança as pessoas para fora das quatro paredes. É fora da igreja, é sempre pensando fora, é pensando nos doentes, é pensando nas pessoas que precisam de uma palavra, precisam de uma oração, precisa estar lá dentro do quarto chorando, não sabe o que fazer, vai lá, abre um Instagram, vê um vídeo e é impactado por aquilo, é alcançado, sabe, pela mensagem. Então, essa é a função, né? E como que o evangelismo digital ajuda. O 2 é manter contato com os membros, então é sobre aquela divulgação, né? A divulgação do tipo assim, ó, vai acontecer o evento X, enfim. Gente, você que está aqui na live assistindo, tá acabando o tempo aqui da live que está aparecendo para mim. Se você quiser continuar, entra no link que está nos stories, tá bom? Lá a gente está conversando bastante sobre isso. Você vai ter o conteúdo tudo bonitinho, tá bom? Deus abençoe vocês. Se cair aqui, já sabe porque estou aqui. Enfim, então ele mantém o contato com os membros. Então você pode perceber, quando você não fala de forma ali, sempre, que vai acontecer alguma coisa, a galera fala, gente, mas eu não sabia disso. Não sabia que ia acontecer. Nossa, nem sabia, nem soube. Nossa, como isso aconteceu? Como assim? O que é isso? Entende? Então, marketing digital, o evangelismo digital, ele tem essa facilidade.
ele tem essa facilidade de manter esse contato com os membros, porque você, pensa comigo, ó, o evangelismo digital, você se comunica não apenas com as pessoas que estão de fora, mas também com as pessoas que estão dentro da sua igreja. Então você alcança, traz para perto, retém para perto, mantém ela ali junto com você e você vai mantendo ali o contato. Entende? Mais ou menos assim. Então, você alcança, retém e discipula. E faz com que essa pessoa cresça ali no evangelho. Então, essa é a função do marketing. Então, é o dia a dia, não pode ser apenas um culto no domingo, na terça-feira. Não, é no dia a dia. Então, o marketing é um dos departamentos que mais trabalham dentro da igreja. É um dos que mais trabalham. É domingo a domingo, gente. Domingo a domingo. Se você puder, se você conseguir, se você tem uma equipe para isso, tentem fazer conteúdo de domingo a domingo. Gente, é muito importante. Não precisa ser iguais, tá? Depois a gente vai ver como criar esses conteúdos e tal. Mas a gente precisa entender o nosse papel, tá bom? Hoje a gente está entendendo o nosso papel. E a gente discipula de forma criativa e contextualizada. Então, que nem eu falei para vocês, a gente alcança, o 2, retém aquela pessoa, porque fala assim, ó, culto que vem, o próximo culto acontece tal dia, e você discipula essa pessoa que chegou aí no evangelho agora. Então, essa é a forma que o evangelismo digital pode ajudar vocês. Daí, existem quais as ferramentas temos para evangelizar no digital? Não apenas ferramentas normais, né? As ferramentas tradicionais é de que forma? Desculpa. O quê? Pregação, louvor, essas são algumas ferramentas que você pode evangelizar, né? A palavra, enfim. Daí, existem as ferramentas que você pode usar no quesito digital, que são as redes sociais. As redes sociais, cara, é um lugar, é um mar, assim. Sabe um oceano que você olha e você fala, meu Deus, que gigante. São as redes sociais. Tem Instagram, tem Facebook, tem TikTok, tem Pinterest, tem não sei o que lá, tem Discord, tem, enfim, um monte de lugares para você explorar ali, né? Então, as redes sociais é uma ótima ferramenta para você evangelizar. Então, você ali fazer um vídeo, fazer uma arte discipulando a galera, fazer um carrossel, que é muito legal. O carrossel super criativo, super engaja a galera super aprende com esse tipo de conteúdo. Os stories também é muito importante. Não trate os stories como se fosse uma empresa comum. Trate os stories como se fosse um relacionamento. As pessoas é que atualmente a gente não está querendo consumir muitos stories, do tipo, monte, 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 monte. Então, os stories acabam perdendo o engajamento conforme o tempo. Só que seja bastante sucinto e com a mensagem que você quer falar nos stories. Então, utilize os stories, apareça, use pessoas aparecendo, né, nos stories. Não é só apenas uma arte. Utilize pessoas para aparecer nas redes sociais, gente. É muito importante. Humaniza, traz para perto, sabe? A galera sabe com quem conversar, sabe quem procurar. Enfim, então é muito importante usar as redes sociais. Ali, a outra questão é o WhatsApp e o Telegram. O WhatsApp e o Telegram é através dos grupos, as comunidades. O Telegram também é uma ótima forma de você criar ali também um grupo super legal para você criar discipulados, postar discipulados, né? Postar áudios de orações, propósitos, jejum, enfim, ter essa troca de igreja mesmo. Eu preciso de oração nesse quesito. Enfim, existe o WhatsApp para isso, entende? Daí, também tem sites e blogs. Os sites e blogs, eles já foram mais, né, mais utilizados antigamente. Hoje, ele já não é tanto, já não é tão utilizado assim. Porém, também você pode ali, né, ainda existe um público ali, por mais que seja pequeno, existe um público também ali no site e no blog, ok? Os podcasts, gente, eu vi uma pesquisa, em torno de 14% das pessoas escutam podcasts. Então, é um ótimo lugar para você evangelizar. Pega ali, existem diversos podcasts no Spotify que a pessoa está, tipo, conversando como se fosse um áudio. Júlia me manda vários. São vários, um mais incríveis que o outro. Então, é um lugar ali para que você pode... E a galera gosta de ouvir. Às vezes, tu tá fazendo teu dia a dia ali, alguma coisa, e a pessoa coloca lá um podcast, vou escutar.
E às vezes é uma palavra. E a palavra lá alcança a pessoa. E fala, meu Deus, era essa palavra que eu precisava, era disso que eu precisava, era dessa. Enfim, fui alcançado, entende? Então utilize também o podcast. O podcast é bem legal, não precisa de muita coisa, não. Só precisa de um, de um gravador de áudio e vai lá, sobe no Spotify, por exemplo, cria o teu Spotify, o teu podcast e vamos que vamos. E tem o YouTube. O YouTube, ele é, se não ou, ele é um dos maiores lugares para você usar como ferramenta para evangelizar. Cara, que tem de gente usando o YouTube para vários vídeos. Na verdade, sempre foi, né? Desde que o YouTube lançou, ele sempre foi muito utilizado, né? E até hoje ele não entrou em desuso. Então, você achando que só a rede social vale a pena para evangelizar? Não, tem gente ali no YouTube também evangelizando. Tem bastante canais de YouTube evangelizando. Assim como existem diversos canais também falando sobre qualquer coisa, qualquer situação que não cabe ali ao evangelho, tá? Então, invistam ali no canal do YouTube de vocês, façam conteúdos ali para sua igreja, através do YouTube, de canal, de vídeos, até o próprio podcast pode ser também postado ali no YouTube. Então, é uma ótima ferramenta para você utilizar também para evangelizar, ok? Alguma dúvida em relação a isso? Tudo certo? Faça um check. Checkzinho, checkzinho, checkzinho. Beleza? Tudo tranquilo? Giovana, Alexa, tudo tranquilo? Beleza. Beleza, então. Ok. Alguma dúvida em relação a tudo que falamos hoje, no dia de hoje? Nenhuma dúvida. Vocês entenderam o que falamos hoje? Lembramos. Vamos só relembrar o que a gente falou. A gente falou sobre o que é a comunicação, o que é o marketing, o que é o marketing digital, o que é o evangelismo digital, de que forma que o evangelismo digital pode ajudar as igrejas e quais são as ferramentas que a gente pode evangelizar, de que forma que a gente pode evangelizar. E também a gente passou ali, né, por cima do que qual é a nossa missão, qual é o nosso valor. Missão, nosso valor. Gente, tô achando que é a empresa. Nossa missão e a nossa vocação. Entendemos ali as diferenças, enfim. Então, vamos relembrar. Comunicação é a troca de informação. Missão é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Vocação é o chamado que eu tenho para, né, qual foi o chamado que o Senhor me colocou na terra para fazer. De que forma, né, é a forma que eu vou fazer a missão. O marketing foi essa necessidade entre a empresa A até o consumidor. Marketing digital é um dos canais, né, ali do marketing, né, que utiliza as redes sociais, o ambiente digital, para que haja essa troca, né, haja essa comunicação entre a empresa e o consumidor. A gente entendeu que o evangelismo digital é, pegar o evangelho, aquele amor que a gente vive de Cristo, é pegar o evangelho, distribuir no ambiente digital, e a gente viu aqui como o evangelismo digital pode ajudar as nossas igrejas, de que forma a gente pode praticar o evangelismo digital e quais foram as ferramentas por exemplo, redes sociais, WhatsApp, Telegram, site, podcast, YouTube. Tudo certo? Agora, falta 10 minutinhos para acabar. Muito bom. Eu acho que deu certinho. Eu coube tudo direitinho aqui no meu tempo. Vamos lá, vamos agora praticar, não é mesmo? Aqui, olha aqui. Vamos praticar? Vamos lá? Ó, agora vocês vão conhecer os exercícios pense teóricos, né? Que nem eu falei, o pense você vai pegar, vai pesquisar, vai colocar no papel, enfim, e o ore você vai orar sobre alguma coisa que a gente falou aqui na nossa aula, tá bom? Vamos lá. Os exercícios da semana de hoje são os seguintes. Tá invertido aqui, tá? O 2 tá sendo pense e o 1 tá sendo ore.
Vamos ler o 2 primeiro, para vocês entenderem? Vamos lá. Depois a gente lê o 1. Não lê ainda, finge que não tá aparecendo aí, tá? Pelo amor de Deus. O 2. Vamos lá. O que vocês vão fazer durante essa semana? Porque isso é uma coisa durante a semana, tá? Vocês não precisam fazer agora, não. Façam durante a semana de vocês. Vocês vão fazer o quê? Pesquisar referências de igrejas ou movimento cristão que usam o evangelismo digital. Então você vai pesquisar ali no seu Instagram, né, nas suas redes sociais, ou no YouTube, ou em outros lugares, referências de igrejas que utilizam esse evangelismo digital. Daí você vai tirar 3 informações sobre isso, que você vai pesquisar. Primeiro, como elas divulgam o evangelho? Você vai lá e vai pesquisar isso. De que forma que eles estão divulgando esse evangelho? É só divulgando o culto? É só divulgando um evento? É só divulgando um congresso? Ah, não, é diferente. Enfim, como que elas divulgam? Como que elas estão divulgando esse evangelho, né? Como elas estão fazendo esse evangelismo digital? O segundo, quem elas querem alcançar? Qual é o público-alvo delas? É o público da igreja? É um público de fora? É um público, não sei. Qual é o tipo de público? Vocês vão identificar isso, né, nessa igreja ou nesse movimento cristão. E o terceiro, o que elas fazem de diferente? Cada uma tem a sua forma de abordar, de falar, de fazer o evangelismo digital. Então, vocês vão identificar a diferença entre elas. Ok? Tem alguma dúvida em relação a isso? Eu vou postar esse exercício da semana lá na comunidade, tá bom? Para vocês ficarem disponíveis. Daí, sobre a questão de entrega, vocês podem colocar lá, tá bom? Aí vocês, lá na comunidade mesmo, no fórum, e vocês podem compartilhar uns com os outros, algumas ideias, e a gente vai falar sobre isso na próxima aula. E a gente vai passar por cima para ver se vocês pesquisaram, quais foram as suas respectivas respostas, enfim. Ok? Sobre isso, do Pense, tudo tranquilo? Tudo certo? Certo. E bênção. E que bênção. Olha, será que eu consigo fazer o curtido assim? Não consigo. Bom, que bênção. Vamos lá. Então a gente já sabe o pense. Agora o ore. A gente falou sobre a vocação, né? Então o que a gente vai fazer nessa semana? A gente vai orar e descobrir qual é a nossa vocação. A gente vai sentar no nosso momento com Deus e vai perguntar: Deus, qual é a minha vocação? Se você sabe qual é a sua vocação, glória a Deus. Já pode utilizar para essas questões que eu vou falar depois. Mas você vai orar se você não sabe. Vai perguntar: Senhor, qual é a minha vocação? Qual é o meu chamado? Sabe, você tem esse momento, pega essa semana e tem esse momento de oração, de devocional com Deus, de busca com Deus. Eu tenho certeza que Ele vai responder. Tenho certeza. Bom, então orem, busquem a Ele, faça essa pergunta mesmo para Ele, tá bom? Daí você fazendo essa pergunta para Ele, automaticamente você vai perguntar: Deus, tá bom, eu sei que o meu chamado é X, mas e agora? De que forma que eu posso pegar esse meu chamado e evangelizar? De que forma? Você vai pensar. De que forma que você pode evangelizar? Pode evangelizar, usar a sua missão, lembrando, né? Fazer a sua missão. De que forma? Tá bom? Então vocês vão orar esses 2 pontos. Daí você orou e descobriu, mesmo se Deus não responder, mas Ele vai responder. Eu creio nisso. Que isso? Que fé é essa, Pedro? Poxa. Você vai escrever um parágrafo sobre seus dons e paixões. Então você vai pegar um caderninho e você vai anotar quais são os seus dons e as suas paixões. Então você vai lá, vai escrever no caderninho: ó, eu gosto de cantar, eu gosto de pintar, sei lá, eu gosto de escrever, eu gosto de ler. É minha paixão, eu amo cozinhar, eu amo fazer, eu amo acontecer. Enfim, você vai escrever um parágrafo sobre os seus dons e paixões. Depois que você escrever esse parágrafo, você vai listar 3 formas de como você vai aplicar isso que você colocou nos seus dons e paixões no reino de Deus. Então, lembrando, né, a gente vai
através desse exercício, você vai conseguir entender um pouco ali a sua vocação, o seu chamado, tá? Então, façam isso. E depois listam essas 3 formas que você pode aplicar no reino de Deus. Então, por exemplo, eu, gosto de cozinhar. De que forma que eu posso aplicar para o reino de Deus? Eu posso pegar, e começar a fazer marmitas para o pessoal de rua. Sei lá, não sei. Você pode listar essas 3 formas, entendeu? Listou essas 3 formas, fez tudo direitinho, a gente conversa na próxima semana, tá bom? Tudo certo com vocês? Alguma dúvida? Alguma dúvida em relação a isso? Alguma dúvida em relação a tudo que a gente falou até agora? Tudo certo? Tudo ok? Tan, 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 tan. Aleluia! Glória a Deus. Muito feliz, gente, que vocês tenham participado. Eu vou mandar lá na comunidade, tá bom? Esses exercícios para vocês praticarem durante essa semana. Na próxima semana, a gente vai falar sobre algoritmos das redes sociais. A gente vai entender os algoritmos, de que forma que eles funcionam, como postar um vídeo, enfim. Tudo isso a gente vai aprender e como, né, esses algoritmos podem nos ajudar ou nos atrapalhar, né, durante o nosso dia a dia, nossa produção de conteúdo, tá bom? Muito obrigado para você que chegou até aqui agora, para você que viu a aula. Deus abençoe vocês. Aí tá o nosso arroba de Nota System para você seguir, caso você não siga. Nos siga nas redes sociais. Algumas dicas que eu dou para vocês sobre a questão da oração. Pense, né, algumas igrejas referências. Tem, por exemplo, a Zion, a palavra de vida, tem a igreja da cidade, movimento, tem o Dunamis Movement, é assim, cara, eles utilizam e espremem de uma forma tão extraordinária o evangelismo digital, muito legal. Mas não é apenas um não, tá? Vocês pegam, lembram que precisa fazer a diferenciação entre eles, então busquem bastante, tá bom? Mas muito obrigado pela participação de vocês. Deus abençoe vocês grandemente. Deixa eu fechar aqui para olhar para vocês. Parou? Continuamento? Ok. Gente, Deus abençoe vocês. Eu fico muito feliz que vocês estejam disponíveis para isso. Vai ser um tempo muito bom. A gente conversou um pouco sobre essa questão mais de comunicação para a gente entender, tá bom? Isso, qual é a nossa função, qual é o nosso papel. Eu poderia já chegar aqui e falar sobre várias coisas, lançar várias bombas para vocês, só que a gente precisa entender do zero, sabe? A gente está ali montando, começando do zero, começando da base, para criar uma base, para criar como se fosse uma casa, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou lá no grupo, tá bom? Eu estou lá no grupo da comunidade. Daí vocês podem me chamar, podem entrar em contato comigo. O meu Instagram também tá lá. Eu vou colocar lá no Instagram também para você que queira conversar comigo, entender um pouco sobre tudo que conversamos. E nos vemos agora na próxima semana na aula 2, viu? Eu espero vocês. Deus abençoe de vocês demais, viu? A gente pode só fazer uma foto antes de a gente ir? Então, se você puder ligar a sua câmera, só pra gente. Se você não conseguir abrir sua câmera, não tem problema. Espera aí que eu vou tirar uma. Júlia, cadê tu abrindo a câmera aí? Meu, tu não me deixa em paz, né? Não. Não, não. Eu tô no computador, né? Não tem a câmera. A questão Ai, da meu, câmera. ai, meu Deus. Não tem problema, eu tiro foto de vocês aqui, não tem problema. Mas, semana que vem, hein? Já se preparem pra gente tirar foto. Olha lá, o Vitor apareceu, tá vendo? De... Ué, não tá tirando foto. Ih, cara. Foi. Bom, foi, gente. Deus abençoe vocês. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, Gi.
Saiu todo mundo? Bicho, eu saí e a gravação tá aqui aberta ainda. Bom, vou ver, calma aí, deixa eu parar só a gravação. Esqueci de parar a gravação. Meu Deus.